A Revolta da Vacina foi um movimento popular que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, em protesto contra a vacinação obrigatória contra a varíola, imposta pelo governo do presidente Rodrigues Alves. Esse episódio revela as tensões sociais e políticas que marcaram o início da República no Brasil, bem como os desafios de modernizar e sanear a capital do país. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Brasil. No vídeo de hoje, vamos explorar sobre a Revolta da Vacina. Vamos saber quem liderou essa revolta, qual foi o papel da imprensa na época, o ponto de vista da direita do Brasil, as relações históricas do passado com o Brasil atual e qual é a minha visão sobre esse tema tão polêmico. Mas tudo isso logo após a vinheta. O contexto da Revolta da Vacina está relacionado com as reformas urbanas e sanitárias que o governo de Rodrigues Alves promoveu no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época. A cidade sofria com problemas de infraestrutura, saneamento, habitação e saúde pública, que favoreciam a propagação de doenças como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para resolver essas questões, o presidente nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito e o médico Oswaldo Cruz como diretor da saúde pública. Pereira Passos iniciou um projeto de remodelação da cidade, inspirado no modelo europeu, que visava embelezar, alargar e ordenar as ruas, avenidas, praças e edifícios públicos. No entanto, essa reforma urbana teve um alto custo social, pois implicou na demolição de cortiços e habitações populares, que abrigavam grande parte da população pobre e negra da cidade. Essas pessoas foram expulsas de seus lares e tiveram que mudar para áreas periféricas e morros, onde surgiram as primeiras favelas. Além disso, a reforma urbana provocou o aumento dos aluguéis e a especulação imobiliária, que afetaram a classe média e os pequenos comerciantes. Oswaldo Cruz, por sua vez, implementou uma campanha sanitária que tinha como objetivo combater as principais epidemias que assolavam a cidade. Para isso, ele adotou medidas como a desinfecção de casas, a captura de ratos e mosquitos, a fiscalização de portas e a vacinação compulsória. Essas medidas, apesar de eficazes do ponto de vista científico, foram impostas de forma autoritária e sem a devida educação e conscientização da população. Muitas pessoas resistiam a abrir suas casas para os agentes sanitários, pois eles invadiam e revistavam os cômodos, às vezes com auxílio da polícia. Outras pessoas temiam os efeitos da vacina, que era desconhecida e desconfiada pela maioria das pessoas. Alguns boatos circulavam de que a vacina poderia causar doenças, deformidades ou até mesmo transformar as pessoas em animais. A insatisfação popular com a reforma de Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz foi crescendo e se manifestando em diversos atos de resistência e protesto, como greves, manifestações, passeatas, comícios e artigos de jornal. A oposição política ao governo também se aproveitou do descontentamento popular para tentar desestabilizar o regime republicano, que era visto como elitista e antidemocrático. Nesse cenário, a gota d'água foi a aprovação da Lei da Vacinação Obrigatória, que aconteceu em 31 de outubro de 1904, que determinava que todos os habitantes do Rio de Janeiro deveriam se vacinar contra a varíola, sob pena de multa ou prisão. A Revolta da Vacina eclodiu no dia 10 de novembro de 1904, quando uma manifestação pacífica contra a vacinação foi reprimida pela polícia, gerando um confronto violento. Nos dias seguintes, a revolta se espalhou pela cidade, com a participação de diferentes setores sociais, como operários, estudantes, militares, comerciantes e intelectuais. Os revoltosos depredaram prédios públicos, bondes, postes, lojas e veículos. Ergueram barricadas, incendiaram bondes e entraram em choque com as forças policiais. O governo então reagiu com rigor,
declarando estado de sítio, suspendendo as garantias constitucionais e mobilizando o exército e a marinha e reprimindo violentamente os manifestantes. Meus amigos, foram tempos difíceis esses, hein? A revolta da vacina foi controlada no dia 16 de novembro de 1904, após uma semana de intensos conflitos. O saldo foi cerca de 30 mortos, 110 feridos e 945 presos, dos quais 461 foram enviados para o Acre, que era uma região de difícil acesso e ocupação. O governo também revogou a lei da vacinação obrigatória, tornando-a facultativa, e concedeu anistia aos revoltosos. No entanto, a revolta das vacinas não conseguiu derrubar o governo de Rodrigues Alves e nem impedir as reformas urbanas e sanitárias, pois continuaram em andamento do mesmo modo. Por outro lado, evidenciou a insatisfação e a mobilização popular contra as arbitrariedades do poder público e também contribuiu para a conscientização da importância da vacinação para a saúde coletiva. A revolta da vacina contou com a participação de diferentes setores sociais e políticos que se opunham ao governo de Rodrigues Alves e à vacinação obrigatória. Entre os principais nomes que se destacaram na revolta, podemos citar a Liga contra a Vacina Obrigatória, os militares e os operários. A Liga contra a Vacina Obrigatória era uma organização que reunia estudantes, jornalistas, intelectuais e profissionais liberais, que faziam campanha contra a vacina e organizavam manifestações e comícios. A Liga era liderada pelo estudante Jaime Cohen e pelos políticos Lauro Sodré e Barbosa Lima. Já os militares, que eram partidários do ex-presidente Floriano Peixoto, tentaram aproveitar a revolta popular para promover um golpe de Estado contra Rodrigues Alves, já que eles contavam com o apoio de alguns oficiais da Marinha e do Exército, como o almirante Gino Cunha e o general Olímpio da Silveira. Os operários também não deixaram por menos, pois estavam cansados de sofrer com as péssimas condições de trabalho e de vida na cidade. E por conta disto, também se rebelaram, principalmente contra a invasão de suas casas pelos agentes sanitários. Eles formaram grupos armados e ergueram barricadas nas ruas, enfrentando a polícia e o exército. Alguns líderes operários que se envolveram na revolta foram João Cândido, José Inácio e Manuel Congo. Já o papel da imprensa na revolta da vacina foi ambíguo e controverso. Por um lado, alguns jornais e jornalistas apoiaram a campanha sanitária de Oswaldo Cruz e divulgaram informações científicas e educativas sobre a importância da vacinação para a saúde pública. E por outro lado, muitos veículos de comunicação se opuseram ao governo de Rodrigues Alves e à vacinação obrigatória, publicando notícias falsas, sensacionalistas e alarmistas sobre os efeitos da vacina, que geraram medo, dúvida e desconfiança na população. Um exemplo de jornal que defendeu a vacinação foi o Jornal do Comércio, que era o mais influente da época e que tinha uma linha editorial favorável ao governo. Esse jornal publicou artigos e editoriais que elogiavam o trabalho de Oswaldo Cruz e que explicavam os benefícios da vacina para a prevenção da varíola. O jornal também criticava os opositores da vacinação, que eram chamados de ignorantes, fanáticos e subversivos. Um exemplo de jornal que atacou a vacinação foi a Gazeta de Notícias, que era um dos principais órgãos da oposição política ao governo. Esse jornal publicou charges, caricaturas, poemas e crônicas que ironizavam e ridicularizavam Oswaldo Cruz e a vacinação obrigatória. O jornal também divulgou boatos e mentiras sobre a vacina, como por exemplo que ela poderia causar doenças graves, deformidades físicas ou até mesmo transformar as pessoas em animais. A imprensa, portanto, teve um papel fundamental na formação da opinião pública sobre a vacinação e na mobilização dos diferentes setores sociais que participaram da revolta. Também foi um espaço de debate e de confronto entre as diferentes visões de mundo e de sociedade que estavam em jogo naquele momento histórico. Assim, a revolta da vacina revelou as contradições e os conflitos que marcaram o início da República no Brasil. O ponto de vista da direita no Brasil sobre a revolta da vacina pode variar de acordo com a posição política e ideológica de cada grupo ou indivíduo.
No entanto, de forma geral, podemos identificar algumas tendências ou argumentos que são comuns entre os que se identificam com a direita. Alguns deles são que a revolta da vacina foi um movimento legítimo de defesa das liberdades individuais e da soberania popular contra a imposição autoritária e arbitrária do governo republicano, que violou os direitos e a dignidade dos cidadãos ao obrigar a vacinação sem o seu consentimento e sem a devida informação e educação sobre os benefícios e os riscos da vacina. Que a revolta da vacina foi uma manifestação de resistência e de patriotismo dos brasileiros, que não aceitaram a ingerência estrangeira e a submissão aos interesses das potências europeias, que queriam impor um modelo de civilização e de modernização que não correspondia à realidade e à identidade nacional. A vacinação obrigatória fazia parte de um projeto de reforma urbana e sanitária que visava a transformar o Rio de Janeiro em uma cópia de Paris, expulsando os pobres e os negros de suas moradias e destruindo o patrimônio histórico e cultural da cidade. Que a revolta da vacina foi um episódio que revelou a incompetência e a corrupção do governo republicano, que não soube lidar com os problemas de saúde pública e de infraestrutura da capital, e que usou a vacinação como uma forma de desviar a atenção e de lucrar com os contratos e as licitações das obras urbanas e sanitárias. O governo também foi responsável pela violência e pela repressão aos manifestantes, que foram brutalmente perseguidos, presos e enviados para o Acre, sem o devido processo legal e sem o respeito aos direitos humanos. Ainda de acordo com o ponto de vista da direita no Brasil, a revolta da vacina foi um exemplo de como a ciência e a medicina pode ser usada como instrumento de dominação e de controle social, e de como é importante questionar e fiscalizar as autoridades e os especialistas que pretendem impor suas verdades e suas soluções, sem levar em conta as opiniões e as necessidades da população. A vacinação obrigatória foi uma medida autoritária e desnecessária, que não levou em conta os efeitos colaterais e as contraindicações da vacina, e que desrespeitou a liberdade de escolha e a autonomia dos indivíduos sobre seus próprios corpos e sua própria saúde. Aqui também podemos fazer a relação histórica do passado com o Brasil atual, pois apesar da revolta da vacina ter ocorrido em 1904 e ter sido uma epidemia no Rio de Janeiro, há grandes semelhanças entre a revolta da vacina e a pandemia do Covid-19, pois ambos os momentos revelam os desafios e os conflitos que envolvem a questão da vacinação em massa, especialmente em situações de emergência sanitária. A revolta da vacina de 1904 foi motivada pela insatisfação e pela resistência da população do Rio de Janeiro com a vacinação obrigatória contra a varíola, imposta pelo governo de Rodrigues Alves e pelo médico Oswaldo Cruz, que pretendiam combater as epidemias que assolavam a cidade. A revolta foi marcada por protestos violentos, que resultaram em mortes, prisões e deportações, e também pela suspensão da vacinação compulsória. No presente, a pandemia de Covid-19 também gerou protestos anti-vacinação em muitos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Esses protestos são motivados por diferentes fatores, como a desconfiança na eficácia e na segurança das vacinas, a influência de grupos políticos e religiosos, a disseminação de informações falsas e teorias da conspiração, e a defesa das liberdades individuais e da soberania nacional. Esses protestos também têm consequências negativas, como a dificuldade de alcançar a imunidade coletiva, o aumento dos casos e das mortes pela doença e a polarização e a radicalização da sociedade. Assim, podemos perceber que tanto a revolta das vacinas de 1904 como a pandemia de 2020 têm em comum a questão da vacinação como um tema controverso e conflituoso, que envolve aspectos científicos, políticos, sociais e culturais. No entanto, também há diferenças entre os dois momentos, como o contexto histórico, as causas e as consequências dos movimentos anti-vacina, e o papel da imprensa e das mídias na formação da opinião pública. Portanto, é importante conhecer e comparar a história da revolta da vacina com o presente para compreender melhor os desafios e as possibilidades da vacinação como uma estratégia de prevenção e de promoção da saúde coletiva.
Já a minha visão sobre esse assunto é que a vacinação é uma medida importante e necessária para a proteção da saúde coletiva, especialmente em situações de emergência sanitária, como aconteceu recentemente na pandemia. No entanto, eu também entendo que a vacinação envolve questões éticas, políticas, sociais e culturais, que devem ser respeitadas e consideradas na hora de implementar e de aderir à vacinação. Eu acredito que a melhor forma de lidar com essas questões é através da informação, da educação e do diálogo, que podem contribuir para a conscientização, a confiança e a participação da população na vacinação. Eu também acredito que a ciência e a medicina devem ser transparentes, responsáveis e democráticas, e que devem levar em conta principalmente as opiniões e as necessidades das pessoas que serão vacinadas. E é isso por enquanto, caros amantes da história. E se você quiser saber mais sobre nossa história, logo no final irá aparecer mais 2 vídeos. É só escolher um e clicar. Ou se preferir, estou deixando na descrição e no comentário fixado o link de mais vídeos para você continuar aqui no canal, para juntos explorarmos um pouco mais sobre a história do Brasil. Comente aqui embaixo o que você achou sobre esses acontecimentos importantes da nossa história e das semelhanças entre o Brasil de ontem com o Brasil atual. E se você gostou desse conteúdo, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim você nos incentiva cada vez mais a continuar trabalhando para entregar conteúdos relevantes para o seu conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!